inicio a aula citando um filósofo contemporâneo francês que eu admiro muito, chamado Bernard-Henri Lévy. Segundo ele, nós há pouco falamos, Elba, que você está só com 54 anos, você vai ver que isso vai cada vez partejar mais ainda dentro do pensamento dele, ou seja... Adorei essa expressão, partejar. Isso, porque vamos partejando, e uma das últimas partes que nascem da mente é a espiritualidade. Mas veja bem, se nós vamos da infância para a maturidade, se a gente pensar em termos de Winnicott, se a gente pensar em termos dos grandes teóricos da psicologia, nasce imaturo e vamos para a maturidade. Na própria maturidade nós vamos ter N outros partos, que um deles, o Bion vai se dedicar bastante a dizer sobre o conhecimento e o não conhecimento, né? Mais K e menos K, porque nós vemos hoje muitas pessoas com muita dificuldade de reflexão e de pensamento. Pensar e refletir é algo que tem que ter saúde mental, porque senão a pessoa consegue decorar e ter falas como uma máquina que repete, mas não há capacidade de reflexão, porque reflexão, eu preciso de um espelho que possa refletir a minha própria imagem. Se eu vejo a mim mesma, se eu reflito sobre o que eu sinto, eu tenho a capacidade de empatia, de sentir a dor do outro, de empaticamente, nessa reflexão, fazer uma reflexão sobre o que o outro está sentindo. Se eu não tenho essa capacidade, se eu estou vazia de mim mesma, se eu ainda não me partejei no sentido de quem eu sou, minha identidade, eu não vou ter a capacidade empática. E se eu não tiver a capacidade empática, eu também não consigo calçar o sapato do outro, como popularmente a gente diz. Então, essa fala do Bernard-Henri Lévy é muito extraordinária, porque ele diz desse devir, ele diz dessa expansão da mente, de que nós vamos ampliando a nossa mente. Ele diz, de alguma forma, desse parto que o Bion fala do conhecimento e fala do não conhecimento, que é aquele que não consegue refletir e pensar, por incrível que se pareça, né? Então você pega, por exemplo, pessoas que se movimentam por dogmas, né? Isso que a gente também tem Moisés, quando desce, né, para aquele grupo de pessoas, ele traz leis, dogmas fechados. Isso não pode, não é? Porque ele está falando com uma multidão que não tem pensamento, nem reflexão, nem capacidade de colocar-se no lugar do outro. São movidos, né, pela massa. Bom, quando nós pensamos em metacomunicação e quando nós pensamos em um grupo seletivo que vai ajudar pessoas a pensar, a sentir, a entender os seus próprios sonhos, para uma hora alcançar aquilo que está no aparelho mental, mas tem que ser desenvolvido, que é o self, você há de convir que, em primeiro lugar, nós temos que conhecer muito a nosso próprio respeito, né? Sabemos muito de nós mesmos, porque senão eu não consigo, eu fico movida pela teoria, né? Pela racionalidade. E esse é um lugar útil, muito útil, que nos ajuda muito, afinal de contas nos desenvolvemos em termos de humanidade, chegamos até aqui via pensamento, né? Mas isso em termos do todo da mente, isso é uma parte ínfima, bastante pequena. Então, como desenvolver a mente, né? Essa é a questão. Eu quero dar só uma pausa e perguntar para vocês, a gente fala muito de consciente e inconsciente, né? Então, fulano é consciente,
ciclano fez tais atitudes e não foram atitudes que ele soubesse, ele estava inconsciente. Nós somos uma sociedade que buscamos muito o inconsciente no sentido de estados alterados de mente via drogas, via todo tipo de questões químicas que possam, naturais ou químicas. Natural nós temos a ayahuasca e outras questões que nos tiram enquanto sociedade sempre desse estado da realidade, desse estado de mente que estamos nesse momento aqui, né? Há pouco eu tomava um café, que não deixa de ser um estímulo para buscarmos ou energia ou alguma questão externa, algum remédio para nos fazer dar conta de uma realidade. A gente fala sobre isso e falamos nessa área da racionalidade, mas a metacomunicação, ela quer atingir o emocional, tá? Ela quer ter entrada para o sentir, né? Não sei se alguém já viu aqui um podcast que eu tenho sobre a glândula timo, que ela fica bem do lado do coração, por isso que as pessoas se referem a fala do coração, entusiasmo, Deus no coração, tudo a ver com essa parte corporal, porque a glândula timo, ela tem uma lingueta que ela permite que na meditação eu entre em contato com ou os meus sentimentos ou do ladinho dos meus sentimentos com a espiritualidade. E isso eu não comando no ego, na racionalidade. Isso na experiência é que eu vou descobrir o que está ali dentro. Não é algo que eu falo, agora eu vou deitar, vou sentar, vou ficar em pé, não importa a forma com que eu medite, estou aqui no meu carro, vou aproveitar para meditar enquanto eu dirijo. E vou agora entrar com a parte espiritual. Não sei. Eu tenho que me colocar na experiência, né? Como é o teu caminhar há pouco, Elma? Você se saiu, foi caminhar e você não tem a menor ideia que experiência vai ser essa. Se você, né, vai ter uma bela, se você vai ficar muito cansada. Todas as questões pertinentes a essa experiência. O Bion, que é alguém que eu uso muito como teórico, ele diz que um dos primeiros livros que ele escreveu chama-se O Aprender com a Experiência. Então, esse registro, que é na experiência comigo mesma e na experiência com o outro, imagina, essa aula eu dou há mais de 35 anos, certo? Ela é única, esse momento aqui. Apesar de eu racionalmente trazer tudo que eu já estudei e aprendi e repassei, né, para os meus antigos alunos, essa aula. Mas essa experiência de eu estar aqui com a Cia, com a Elba e com a Elisângela, ela é única. Ela não se repete, né? É o movimento do inconsciente. Eu ponho um pé e quando na água, e quando eu ponho o outro, eu já estou em outro movimento, né? Então, essa experiência, que ela é sempre nova, ela é sempre única, é a mesma coisa a meditação. Você vai para dentro e lá você vai ver o que você vai encontrar. Mas nós temos um guia, que é o Self, a ser desenvolvido. Esse guia, que na metacomunicação eu vou passar para vocês, pelo menos 3 lugares de entrada do inconsciente. A primeira entrada é aquela que o Freud falou, que a via régia direta para o inconsciente, são os sonhos. A segunda entrada é fundamental na metacomunicação, é o que eu sinto. Eu, enquanto terapeuta, atendendo essa pessoa que está na minha frente. Eu, agora aqui, nessa aula, o que é que eu sinto? O
que é que meu paciente, nesse momento, está sentindo, como levá-lo a ele perceber o que ele sente. Esse é um lugar que a gente vai fazer exercícios aqui da metacomunicação, que nós vamos passar bem devagar. Nós não vamos nunca usar um Boeing, um jato, nada rápido. Nós vamos passar bem devagar. Não vamos aceitar a primeira fala nominativa, né? Tô com raiva, tô feliz, tô bem, tá tudo bem. Não. Tá tudo bem? Como que é esse tudo bem? Ampliando mais e mais, porque esse é um portal extraordinário, tanto quanto a linguagem dos sonhos. Porque num primeiro momento a pessoa não sabe o que sente, ela não sente, é difícil sentir. Então é que nós fazemos de tudo para correr do sentimento. Porque quando nós estamos sentindo, nós estamos em aperto. Dificilmente a gente está em momentos de estados felizes lá. Ou nós estamos angustiados, ou nós estamos preocupados, nós estamos sempre com alguma coisa entalada que a gente não sabe nomear. Então esse é o segundo portal que nós ficaremos na angústia do não saber. O Schuster, que é um grande teórico da psicanálise, que eu gosto muito do trabalho, dos livros dele, do estudo dele, é um grande professor, ele nos fala que a capacidade negativa, nós vamos treinar muito aqui esse termo do Schuster, a capacidade negativa é o terapeuta aguentar estar com o seu paciente na área do não saber o que se sente. Vamos lá para Sócrates? Sei que nada sei. Por quê? Porque a racionalidade não capta o que o coração está sentindo. Nós temos muita dificuldade aí. Bom, então, o terceiro portal é o inconsciente se manifesta. Vamos selecionar esses três primeiros, tá? Mas eu também vou falar de resistência daqui a pouquinho. O terceiro são fantasias. Eu estou atravessando a rua e me atravessa um pensamento, deu acidentada. Não é algo que eu pensei, que eu desejo. De repente me atravessa uma fantasia que eu fui atropelado. Eu estou me dirigindo para ir ver minha neta, alguma coisa, e me atravessa que ela caiu do balanço. Fantasias que inundam a minha consciência, inundam a minha vigília e eu não tenho nenhum controle sobre elas. Elas se colocam. Essa é a terceira via que nós vamos entrar sempre para treinarmos a metacomunicação. Então, recapitulando, eu vou via sonhos, eu vou para dentro do inconsciente via sentimentos reais, não que eu vou preencher rapidamente, certo? Terceiro, eu vou via fantasias. Outro lugar que nós iremos sempre é um lugar que a psicanálise é riquíssima em trazer muito esse conteúdo, que chama-se resistência. Então, eu acho que é importante a gente poder tirar que o inconsciente ele vai ter sempre essa característica ambivalente, né? De que você tem ali um local cheio de pensamentos negativos que, por exemplo, se a gente pensar em termos teóricos, a teoria americana do positivismo, do positivo, de pensamentos positivos, eles são antítese do que eu estou falando aqui. O contrário, né? Então, eu não acredito que você possa desenvolver, através da racionalidade, de pensamentos racionais positivos, você possa afetar a mente. É muito pelo contrário, o homem ele é encéfalo caudal. Então, o bebezinho, quando nasce, no primeiro momento,
ele mieliniza, né, neurologicamente os olhos, a boquinha, o olfato, né, essa região toda está mielinizada, os neurônios estão maduros, é assim que ele nasce. Mas o pescocinho não fica ainda tônus. Depois eles sentam, então ele já está com o tônus até na região do peito, da cintura. Depois vai para o rabinho, né, para a coluna, e ele gatinha, e ele começa movimentos de amadurecimento das perninhas. Então o homem ele tem um desenvolvimento biológico encéfalo-caudal, do cérebro para a cauda, para ficar em pé. E o nosso desenvolvimento da humanidade, eu vejo como fazendo o mesmo percurso, encéfalo-caudal, no sentido de que nesse momento, por exemplo, a questão que estamos, além da racionalidade, é sentir, que é o sentimento. Hoje eu pus, não sei se vocês recebem meus pérolas psicanalíticas que eu ponho toda manhã, se todas vocês recebem. Hoje eu pus pérolas dos clássicos. Vejam se vocês conseguem ver. A segunda doutrina aristotélica, adotada por Dante, quanto mais perfeito o indivíduo, mais intensamente ele sentiria tanto o sofrimento quanto o prazer. O Cântico, ele fala assim, e eu perguntei, meu mestre, esse tormento crescerá ele após a grã sentença? Ou será igual, ou terá lenimento? Quer dizer, a grã sentença, depois da morte, essa dor continuará? E o Cântico vai dizer, volta a tua velha conhecença, que estamos falando, né, Elba? Conhecer a si mesmo, ampliar cada vez mais esse conhecimento, essa sede por saber de si. Volta a tua velha conhecença, na qual se ensina que o ser mais perfeito mais sente, seja o bem ou seja a ofensa. Ou seja, estejam sentindo. Se você pegar os afrescos da época dos templários, que eram mortos em fogueiras, eram caçados, né, pela igreja, pela Inquisição, eles não podiam então mais comunicar as grandes revelações, os grandes segredos. Então eles deixavam afrescos. Um afresco, deixa eu ver se eu encontro, porque no meu outro grupo de metacomunicação, no anterior, a Maria Tereza, que não está aqui nesse momento, mas ela faz parte do grupo aqui hoje, ela ainda não entrou. Deixa eu ver se eu consigo recuperar aqui. Aqui. Trata da imagem de um afresco de Nossa Senhora e do Cristo. O afresco tem toda uma iluminação voltada para o coração. Ao redor do coração de Maria temos um colar de flores, de pequenos botões de flores, e ao redor do coração do Cristo, coroa de espinhos. Um dedo está em riste para cima, dizendo atenção, e outra mão mostra o coração, como assim, atenção, né? Então, nessas imagens, os templários deixavam os segredos, registros, que eles pudessem passar por esses afrescos, porque havia a Inquisição e a impossibilidade de tudo aquilo que estava sendo estudado no mundo místico não podia vir à baila, porque era considerado bruxaria e heresia, eram condenados como hereges. Então veja que nesse afresco, que está em eu não sei em que igreja na Itália, veja que o movimento é o dedo para cima no sentido de atenção e apontando que o caminho é aqui, né? Não é atenção, o caminho é aqui, atenção, o caminho é aqui. Então, no meu olhar, vocês sabem que eu tenho, antes de fazer psicologia, eu fiz história. Então, meu olhar histórico, em termos do humano, é um caminho
encéfalo caudal também, que nesse momento nós éramos a humanidade muito mais da racionalidade, e hoje estamos na marra, indo para o sentir com muita resistência, com muita dificuldade, com muitas teorias do pensamento positivo, fazendo de tudo para não sentir, não é? Porque dependendo dos sentimentos que nós somos inundados pelo inconsciente, muitas vezes alguns sentimentos são tão de ordem, tão nevrálgica, que podemos enlouquecer, né? Que podemos, em vez de nos organizarmos, nos desorganizarmos. Então, quando a Elisângela fala, a Si também falou, todas vocês falaram, como que eu vou distinguir no inconsciente quando aquilo vem sobre uma camada caótica de fantasias negativas e desagradáveis e ruins, de uma intuição que é ouro dentro desse lugar do inconsciente. A intuição é um ouro, ela me avisa, né? Não entre nessa rua, não atravesse essa rua, cuidado com esse semáforo, né? O Cristo falava, fiquem atentos aos sinais. Então, você recebe a intuição, vai passar por uma rua, pelo sim, pelo não, você não vai discutir com o seu inconsciente, falar isso é bobagem. Porque todas as vezes que você duvidou da tua intuição, você depois se arrependeu, certo? Então, como distinguir alhos de bugalhos? Como saber se eu estou na direção certa, ou se é uma bobagem, ou se não é bobagem. Eu tenho que respeitar aquilo. Está aí lançada a questão. Como distinguir alhos de bugalhos? Muito bem. Por isso que o Bion vai falar que aprender com a experiência, porque eu vou, nesse autoconhecimento em que eu estou o tempo todo antenada ao inconsciente, eu estou o tempo todo no estado dubitativo, eu nunca sei, né? Então, na experiência, e naquela experiência única, é que eu vou discernindo se aquilo é intuição ou se aquilo é... Vocês se lembram do bobo da corte? Vocês se lembram que lá na época do rei, da rainha, lá da época de medieval principalmente, você tinha sempre a contra-regra, né? Então, por exemplo, se todo o cortejo vai à direita, tem um lado que vai à esquerda, que faz um movimento contrário ao que está. Nos sonhos, nós temos permanentemente esse lugar. Nós nunca sabemos quando você está recebendo um comando direto do self, da instância que vale ouro dentro de você, e quando é que o bobo da corte te assopra coisas para te enganar, para te puxar o tapete, para rir, para zombar, para rir de você. Então, você só depois, passada a experiência, é que você volta e olha e diz, gente, aquilo lá de fato eu recebi um comunicado direto do self. Ou, nossa, quase que eu caí numa cilada acreditando que aquilo era bacana e eu ia dar com os bois na água. E sabe que eu cheguei à conclusão, Norma? Eu pensei bastante, mas eu cheguei à conclusão que a metacomunicação para mim, ela é como um mapa do tesouro. Só que é um mapa para encontrar o tesouro que não é me dado um mapa. É me dado a oportunidade de, junto com o paciente, começar a escrever esse mapa. E no final, nós vamos encontrar uma caixa, que pode ser tanto uma caixa cheia de tesouros, como uma caixa de Pandora. E aí nós vamos abrir juntos essa caixa. Então, para mim, nesses anos que eu estou atuando na clínica, hoje eu cheguei a essa conclusão, pelo menos fiz uma alegoria do que seria para mim atuar na clínica com a metacomunicação. E é um prazer estar nesse grupo. E um prazer ouvir essa alegoria que você fez, maravilhosa. Obrigada. Que estamos nesse momento falando disso, da caixa de Pandora, que você abre e vem todos os benesses, né? E todas as patologias e como lidar com esse estado dubitativo, esse estado volátil do inconsciente, ou esse estado dos sentimentos, que é a água, né?
que não é rígido, fixo e determinado, né? Quando eu olho para uma pessoa e não gosto, antipatizo, resisto, aí tem coisas do meu universo inconsciente que eu não sei de mim, certo? Então a resistência, ela é um lugar que aponta o bobo da corte dentro de mim do contrário. Mas, né, a gente vê pessoas que, principalmente com mais idade, a Elba no início falava da fome de saber dela, essa expressão é minha, não foi dela, mas eu sei o quanto isso significa, a fome do conhecimento, e eu falava do Bion, do menos cá, de quando nós também nessa idade, quanto mais idade vamos tendo, mais fome pelo conhecimento e também mais patologizados pelo não conhecimento de si mesmo. E uma das patologias que a gente percebe é a pessoa faladeira, que fala de todo mundo. O tempo todo a pessoa se encontra, principalmente quem é do interior, vocês vão ver pessoas que se alimentam falando o tempo todo do outro. E fala do outro porque não conhece a si mesmo, porque se conhecesse, não jamais levaria, né? Jamais apontaria o dedo para apontar alguém, porque só aponta aquele que está com uma trava no viseira que não consegue ver, não é? Então, esse lugar da resistência, que eu resisto ao outro, porque o outro é assim ou é assado, mostra o quanto eu não sei de mim. Porque se eu souber de mim, eu vou ter reflexão, empatia, eu vou saber que aquilo que eu aponto com o dedo no outro tem a ver com a minha ignorância de mim mesmo. Por último, desse caminho, deixa eu ver se da aula que eu organizei aqui, se eu estou falando de tudo. Tô esquecendo, sim. 2 itens que são fundamentais. Eu falei de sonhos, eu falei de sentir, eu falei de fantasiar, falei agora da resistência, quando eu resisto, e 2 outros lugares que requerem, todas essas requerem aulas, né? Hoje nós estamos fazendo um esboço mais genérico, né? Que é a questão ética. Quantas vezes você vai ver famílias, principalmente famílias, que o histórico do sofrimento ali é um histórico ou arquetípico ou porque um crime ético foi cometido e os deuses se voltam contra, em maldição, aquela família. Nós temos isso no Édipo. Você, Elisângela, deve lidar muito com essa questão. A Elba também, porque vocês trabalham com o jurídico, né? Que aparece muito essas questões, né? Mas quem trabalha com a sistêmica, com família, também vai lidar muito com a questão da maldição dos deuses. Vocês podem ir direto para a questão ética, que vocês vão aí encontrar um portal e tanto para um inconsciente, como o Édipo. Vocês sabem que o Édipo vem de 3 gerações de homens com problema no caminhar. Tanto é que Labidaco, que é o avô de Édipo, o nome do Labidaco significa, eu não lembro mais, ou pé torto ou aquele que manca. Laio significa um dos dois também, ou pé torto ou aquele que manca. E Édipo significa pés inchados, ou seja, 3 gerações de homens que saem fora do caminho, que tem uma forma de caminho que pisa de forma equivocada, errada, que está errado. Lapidaco, o pecado dele tem a ver com as bacantes e a época da festa de Dionísio. O Laio vai ter a ver com um jovem que se mata porque ele era professor desse jovem
tem uma situação de sedução e esse jovem se mata. E Édipo, nós sabemos que vai cometer toda a questão genial do Freud de escolher esse grande mito para mostrar a nossa civilização, as nossas dores. Esse mito, quanto mais eu estudo todo Édipo, não é preciso falar só do Édipo rei. Se você pegar Édipo Colono e Antígona, a filha que conduz Édipo cego, vocês vão ver a nossa humanidade inteira ali. Tudo que nós encontramos no consultório. Então, a questão ética, nós vamos nos inclinar muito dentro da metacomunicação. Tá? Por último, nós vamos falar sobre a dor constituinte. A dor constituinte, ao contrário do pensamento positivo, vejo que nós estamos indo na direção oposta dessa saída rápida e fácil de que eu vou amanhecer dizendo eu sou feliz, eu sou feliz, eu sou feliz, e vou criando depressão, doenças psicossomáticas e vai embora, né? E não, nós vamos ao encontro do que eu sinto e qual é a verdade disso que eu sinto e o que o self tem para me dizer do que eu sinto e que o Coringa ou o bobo da corte me diz ao contrário do self para desestabilizar aquilo que eu acho que encontrei a saída do que eu sinto. Essa é a dor constituinte. A dor constituinte é um caminho como a lanterna do Aladim. O Aladim não friccionava a lanterna, que é a lâmpada, a iluminação, a luz, e ele usava uma palavra, né? Como que abracadabra, e abria-se a gruta, a porta do inconsciente, e lá dentro, ali, ele encontrava as minas de riquezas e tesouros. Mas veja que lá fora, ele chega com quem? Os ladrões, com 40 ladrões. 40, o Cristo no meio de 2 ladrões, mas o Aladim no meio de 40 ladrões. Tudo isso é simbólico, tudo isso é para nos dizer algo. Ou seja, eu tenho que conhecer meus 40 ladrões, eu tenho que saber da minha miséria, eu tenho que saber que eu não sou nenhuma boazinha, bonitinha, eu tenho que me conhecer para poder ouvir de fato o outro. Poder conhecer o outro e, como a Vera colocou agora muito bem, a vida, o mundo é feito de mundos, né? A Vera tem um mundo, a Cia tem um mundo dela, a Elisângela um mundo dela, eu o meu mundo, a Elba o mundo dela. E existe uma cesura entre eu e a Cia, entre eu e a Elisângela, entre eu e a Elba, entre eu e a Vera. Essa cesura não me permite conhecer cada uma de vocês. Essa cesura me põe como um estranho, um estranhamento diante de estar com o outro. E eu só consigo conhecer o outro se ele abre ou ela abre esses passos que é do coração, não da intelectualidade. Então, se o outro se mostra, fala de si, esse pouquinho que a Vera entrou aqui agora no final, a gente já conheceu um pouquinho porque ela falou dela, não é? Então aí eu tenho a permissão de sair desse estranhamento e entrar um pouquinho e retornar para o meu estranhamento, onde é um lugar de solidão, de estar só. Então eu estou com o outro e estou só, eu estou só e estou com o outro. Esse ir e vir.